família veio da Nigéria e ficou em Coelho da Rocha. Essa casa tem 123 anos de documento, a primeira casa com documento, de verdade, oficial, falando dessa família, que é uma família importante, que posteriormente, em 1940, essa família migrou, foi para Salvador e criou uma casa chamada Ocó Afronjá. Uma casa que mantém a tradição. Hoje tem uma senhora que toma conta dessa casa, chama-se Mãe Estela. Lá tem um acervo importantíssimo da cultura africana do Brasil. E aqui em Coelho da Rocha a casa permanece. Essa casa ela tem 123 anos de registro histórico e também, mas ela é muito mais, vamos dizer assim, um local onde a gente guarda a tradição da parte religiosa. Mas a Casa de Candomblé não só manteve a religiosidade, ela manteve a língua, para não se perder dentro dos seus muros escondidos, que eram proibidos de falar a língua iorubá, de qualquer uma outra etnia. Então, essas casas, elas conservaram a língua, costumes, tradição, alimentação, fitoterapia, a medicina tradicional africana e uma resistência como um quilombo. Guerreiras, mulheres que assumiram o poder, os homens eram caçados se houvesse alguma rebelião, e as mulheres, por conta de usar a religiosidade, elas tinham chance de ter essas casas. Essas senhoras, elas, além de guardar a história, elas libertaram os escravos mais importantes, vendendo os produtos dos donos de engenho nas feiras livres. Então, elas tinham toda a questão de construção da joalheria africana, uma das coisas que a gente também, uma marca do negro no nosso país, foi a construção das joias, da tecelagem, da alimentação, né? Hoje todos nós temos assim algumas comidas tradicionais, bolo de fubá, cocada, são coisas que vieram de África, são costumes africanos. E essas casas têm a história. Um museu na Baixada é para guardar essa memória. Nós não temos museus, infelizmente, no Rio de Janeiro fica difícil, os negros não têm acesso a museus, e os museus não contam a nossa história, não guardam a nossa memória, a nossa identidade. Então, a Baixada Fluminense tem um contingente de negros impressionante e história da África, a memória dos africanos, da construção desses negros é muito importante ser preservada. A Baixada é muito rica em sítios arqueológicos, construções de mão africana, angolana, moçambicana, banto. E é importante cada município, eu gostaria que cada professor que esteja aqui leve essa ideia de centros de memória na Baixada se torna muito importante. Essas casas de matriz africana, a questão religiosa infelizmente interfere em se contar a história dos africanos. Eles misturam a religiosidade e a história, elas estão todas no mesmo lugar. É como se você fosse proibir a Igreja Católica e tirar seus santos. A questão religiosa está intrínseca, está na alma do negro, foi o que manteve ele vivo, foi o que manteve ele junto, organizado. E a dívida é muito grande, o martírio desses negros, desse contingente de quase 4 milhões a princípio de negros das várias Áfricas, de várias etnias. E o museu, o Instituto quer buscar a língua, recuperar a língua, a identidade, sem a língua, sem você saber quem era seu bisavô, sabe? Você não vai saber que profissão que ele tinha, onde ele ficou locado, você não vai ter como descobrir sua família, sua identidade, a sua origem, a sua bandeira, o seu hino. E o que o negro no Brasil, por conta da sua, não saber a sua identidade, ele perde a autoestima, ele já recebe tanto não, e sem saber essa identidade vai ficar mais difícil. Então, essa questão racial, eu acho que ela tem que iniciar na recuperação da língua e da identidade desse povo. Muito documento nós estamos recuperando as cúrias das igrejas em cada cidade, tem documentos impressionantes com o contingente de negros, ali com o nome real dessas pessoas e a quantidade, e para onde eles foram colocados, em que engenhos, em que fazendas.
Então a gente tem como buscar os nomes desses negros, sim, nas igrejas, no Ministério do Exército também tem muito material, e em alguns também na polícia, nas delegacias antigas, a gente encontra muito material de óbitos de negros, de nascimentos de negros já no Brasil. E isso é importante, recuperar a língua e recuperar a sua identidade e poder. Você não pode lutar por uma coisa que você não tem, não conhece. Você não sabe quem é seu bisavô, você não sabe sua história. E o negro ele precisa nesse momento se organizar para criar esses cadernos, para contar essa história de fato, que profissionais vieram construir esse país, de que lugar que eles eram, qual era a formação deles. Aqui nós temos, por questão de família, nós sabemos que a nossa família é muito importante na questão de construção de ídolos, de trabalhos de arquitetura importantes. Os nigerianos que se destacavam também na questão da agricultura e do comércio. Então eles contribuíram com essa parte, mas negros de várias Áfricas estiveram aqui. Os moçambicanos contribuíram com a parte de ferramentaria. Eles trabalhavam muito bem, eram muito organizados, trabalhavam com ferro, com aço, com vários metais. Tinha facilidade também na descoberta de pedras de outros minerais importantes. Então, classificar esses negros, o que eles faziam, de onde eles vieram, que língua falavam, e seus costumes, é muito importante para desenvolver essa identidade. Okay? E o museu está aí, está aberto ao público, já tem 3 anos, reconhecido pelo IFAM, já está no catálogo nacional de museus. Isso foi já uma vitória para um museu tão jovem, só tem 5 anos atuando na Baixada, e a coleção, na verdade, tem mais de 50 anos na minha família. Sou descendente de nigeriano, meu bisavô, meu tataravô. Então, eu tenho peças com 21 anos, com carbono 14, peças com marcas de nossa família, marcas de escravos, contando toda a sua história. Tem joalheria africana importante, mostrando que a nossa descendência é de família real, e que na África existem castas, existem aqui no nosso país nós recebemos princesas, reis e rainhas, inclusive da minha família, e isso é importante colocar em livros, revelar para as crianças, para os nossos descendentes, nesse país que a gente diz que é laico, mas hoje a nossa religiosidade, a nossa tradição continua sendo negada. É importante construir um trabalho como esse, que eu gostei muito, professor, de convidar, até porque eu gostei muito desse símbolo que está aqui. Esse símbolo aqui representa a ancestralidade. Representa a mãe da mãe da mãe da mãe da minha mãe, a primeira Eva, a nossa primeira mãe. Para o africano, as nossas mães, quando elas vão para o espaço espiritual, elas se transformam em pássaros. Então aquela é o pássaro sagrado, chamado de Eleie. Eleie é a mãe da minha mãe. É o espírito principal da minha família, que é reverenciado. Na África, até hoje, os mais velhos, que têm a sabedoria, são respeitados. Se um ancião atravessa a tribo, todos os jovens se abaixam e tomam a bênção do mais velho. Ele carrega a história do povo, da família e as nossas tradições. Aqui no nosso país, os mais velhos não são respeitados. Na África, até hoje, isso é um costume, uma tradição. Manter a tradição e lembrar da nossa mãe ancestral, da nossa primeira mãe, quem construiu também esse planeta. Os deuses que fazem parte da nossa religião, na verdade, são deuses ligados à natureza. O primeiro preservador da natureza são os orixás. Eles, infelizmente, confundiram o nosso país, por conta do catolicismo, vem colocando uma situação que continua até hoje. Não sei, o olhar, infelizmente, sobre a religiosidade é muito pesado. Eles falam de capetas, de demônios que não existiam. Na verdade, existe na cabeça do cristianismo, foi uma coisa inventada. Esses demônios, eles não existem. O demônio, o bem e o mal, está dentro do homem. Quando você faz o mal a alguém, deseja o mal a alguém, isso é o demônio, o seu lado demônio, o seu lado
negativa que todo mundo carrega, porque todos nós temos uma sombra. E essa sombra é o peso do nosso lado esquerdo. Nosso bem e nosso mal está definido ali. A nossa água, a nossa terra, nosso fogo e nosso ar está definido na grande mãe, na grande mulher. E esse símbolo ele existe em toda a África e existe em todo o mundo. Tá? Houve um mestre importante que faleceu há 3 semanas aqui em Salvador, que construiu essa peça, e essa peça foi vista em todo o mundo, o mestre Didi, que pertencia à nossa casa, foi um grande escultor da nossa casa, como Pierre Verger, um grande fotógrafo francês que registrou todas as tribos, também pertence à nossa casa. Eu sou de uma família que gosta da cultura iorubá e tenta preservar essa cultura de todas as formas, com livros, com fotografias, com esculturas. E o mestre Didi, ele soube mostrar a questão do culto antepassado, tá? Reverenciar a primeira mãe, reverenciar a nossa avó, nossa bisavó, reverenciar a mãe terra. Então a gente tem um histórico da construção do planeta. Esses orixás são responsáveis por partes de água, de terra, de fogo e de ar. E cada ser humano é descendente de um Deus desses que construiu esse planeta. Então, os africanos eles só caçam, por exemplo, o estrito necessário para a alimentação da família. Só tira de uma árvore o necessário para um chá ou para a construção de uma fotografia, porque uma máscara para ele é uma fotografia, um registro histórico de um acontecimento dentro da sua casa. E antes de ele tirar isso da árvore, ele pede licença à árvore, porque ele sabe que a árvore é responsável pelo oxigênio, pela alimentação dele. Então ele conhece essa força dessa árvore. Ele sabe a responsabilidade que ele tem de manter a natureza e o equilíbrio dela. Como o nosso índio continua também, infelizmente, sendo expulso de sua terra, o africano continua nessa guerra tribal deles, e por conta de invasões territoriais, por conta também dessa colonização que eles sofreram. Toda a África está colonizada, infelizmente. Algumas tribos ainda estão bem, graças a Deus. A gente tem registros de algumas, como aqui no Amazonas temos alguns descendentes de africanos. Descobriram agora uma tribo de negros aqui, provando cientificamente que existiam negros quando houve o descobrimento. Eu fiquei muito feliz de saber disso, porque se você juntar o mapa da África com a região do Nordeste, né, que é século tradicional, você vai encontrar, vai juntar, vai colar. Então a África já foi nossa irmã, a gente esteve junto. E é isso, eu agradeço a oportunidade. Espero que vocês, claro que são pesquisadores, entendam a simbologia que o negro tem, a simbologia que ele deixou, de como preservar a natureza com a sua religiosidade e de como também preservar o seu povo nessa unidade, respeitando a nossa mãe natureza. E é importante dizer a contribuição de todo mundo, eles foram infelizmente escravizados, todos os continentes tiveram esse problema com o nosso primeiro irmão, que a primeira raça é a raça africana, a raça negra. A primeira linha foi encontrada em África, que é a mãe do nosso planeta. Nasceu o primeiro homem, que é chamado de Oduduwa, aquele que fez a Terra se tornar filha. Ok? Obrigado pela oportunidade. E aí, aquela informação sobre esse negro já no Brasil antes do descobrimento, é isso? Já havia negros? Já. Tem tribos que estão sendo encontrados agora, encontraram uma unha de indígena dentro do Amazonas, e eles acham que são pigmeus negros. Acham, não tenho certeza, mas estão ainda avançando no estudo para entender essa raça. E ainda existem tribos descendentes desse povo que estão em locais que não são acessíveis ainda, mas eles conseguiram entender que antes de ter um descobrimento desse país, existiam tribos aqui importantes de negros. É interessante isso. De índios, porque na África tem índios também, que usam penachos iguais aos índios nossos aqui. São tribos de caçadores que têm o mesmo formato dentro do seu clã, eles têm o mesmo jeito de estar que os índios brasileiros. É interessante.
Inclusive os nomes, eu estou agora fazendo um levantamento dos índios Cariri-Chocó, que são de Maceió. Os nomes de todos eles têm tradução na língua iorubá. Começamos um levantamento importante há 2 anos e todos os nomes têm tradução, são idênticos praticamente. Um dos caciques é chamado de Iapori. Iá na língua mãe africana quer dizer mãe. Pori quer dizer da cabeça. A mãe da cabeça. E a gente trata até esse pássaro como a mãe da cabeça, a mãe ancestral. A mãe, porque o povo iorubá, Ori, a cabeça de todo ser humano tem uma só mãe, que é chamada Iemunjá, a mãe das águas, água salgada, água da vida. Então, para eles, Yaorori seria a mãe do Ori, a mãe da cabeça por antecipação. Antes de você ser filho de qualquer Deus, você é filho do mar, você é filho de Iemunjá. Então, para eles, aí você imagina que aqui no Alagoas, né, em Sergipe, os nomes são idênticos. As nomenclaturas são parecidíssimas. A tradução das palavras, por exemplo, pedra para o africano é otá, e pedra para o nosso indígena é itá. Olha a semelhança da língua, né? Isso é muito importante, a gente começar a juntar todo esse material, que a gente já junto ao governo, e não tem que separar o homem pela cor da pele, né? Isso é, a gente tem que haver. Esses encontros são importantes para também, por conta dessa lei, 10 anos de lei, nada foi feito, os professores aí não têm conteúdo para estar na sala de aula. Eu não entendo como pode se formar numa academia um professor de História da África, que não tem tempo, ele não tem material, ele não foi, como a gente quer que se construa na sala de aula desde o ensino médio, a pessoa ser formada, conhecer a história desse país de fato, e do africano no nosso país. Não tem tempo numa pós-graduação de você conhecer o continente, conhecer todo esse povo, só o contingente que chegou aqui nesse país, as várias etnias que estiveram aqui, até identificar essas pessoas e qual era a função dessas pessoas nesse momento. Você não tem registro, não é ser professor de uma coisa que você não tem registros, não tem material didático, né? Está tudo perdido. Na realidade eles não têm, mas o que existe é muito material. A gente teve agora também acesso em Nova Iguaçu, tem a Igreja Central de Nova Iguaçu tem um material impecável sobre o nascimento de crianças africanas, batismos, óbitos, e aonde foram colocados esses negros quando chegaram no Rio de Janeiro. Isso já é uma coisa muito interessante. E alguns sobrenomes, porque na fazenda de Santa Cruz também tem muito coisa. A catequese dos jesuítas ficaram lá, tem muito registro ainda com os nomes modificados. E dá para você levantar a identidade desse livro. 90% dos livros que ficaram na construção da Baixada Fluminense eram angolanos e moçambicanos. Então, dá para você levantar aí o material familiar, descendentes. Descobrimos também há pouco tempo um quilombo em Nova Iguaçu, que não está no mapa de quilombos do Rio de Janeiro. É importante fazer esse levantamento, né? Esse material é riquíssimo. Tem que se colocar registros, colocar livros, começar essa educação de base, mostrando esses sítios arqueológicos, quem eram esses negros. Isso é importante nesse momento que a gente está vivendo. E a lei, eu acho que a lei 10.000, ela foi jogada em cima dos professores uma obrigação de ser mudado um conteúdo. Então, não tem livros didáticos, tem muito pouca coisa, só fizeram alguma coisa para as crianças, tem muito material novo, desde 1980 até agora tem uma construção que a gente está montando uma biblioteca de referência. E dia 27 de novembro tem um lançamento, vou deixar um cartãozinho para vocês que quiserem conhecer. São 750 livros só de temática africana. Tem um conteúdo espetacular que vai estar disponível para vocês, se quiserem se tornar pesquisador do primeiro mapa.
história do africano quando veio para o Brasil. Né? E nós temos essa responsabilidade de estar contando essa parte da África que se perdeu, né? E que não tem livros, a maioria das coisas que tem no museu hoje a gente não tem contado sobre isso. Então, quando as pessoas vêm, a gente dá uma visita guiada a essas pessoas, de cada peça, de cada totem, de cada livro, de cada tecido, de cada joia, a gente dá uma ideia para a pessoa, a gente fala, a gente conversa e explica, né, o que a gente chama de valor real, para que as pessoas entendam de verdade, não só ver, né, vir e ver, e muitas das vezes não sabem o que está vendo, não tem nenhum entendimento. Então, essa é a diferença do Museu de Elô. Além da pessoa poder estar vindo, visitar, ela também recebe essa visita guiada, essa aula, né, para poder entender um pouco mais sobre a história de arte. O Instituto nasceu da necessidade de se trazer para a chave esse conteúdo num lugar de pesquisa que pudesse ter não só as peças africanas, todas, máscaras, tecelagem, também o Museu da Biblioteca, histórias, pela igreja, que o maior material africano guardado, as 7 chaves, que são os nascimentos de alguns igrejas do país. Ele catalogava com eles, quando era chegada desses africanos, de que etnia eles eram batizados por igreja católica, como eles devem se configurar, as suas marcas tribais eram retiradas, existem marcas dos seus novos donos, que eram os donos das fazendas, dos engenhos. Então a história é uma coisa pequena. O Instituto quer reunir não só a questão como museu, as peças para uma amostra, mas reunir a documentação desse povo. Quem é esse povo? Que marca de Estado da nossa história? A mapa do mapa do povo, o mapa da alma. Cada equipe tem um ponto específico. Cada um tem um ponto específico ao Deus. Cada um tem uma fonética diferente. Nós só o Instituto queria reunir essa documentação, esse acervo, com muito conteúdo, para poder beneficiar também a questão da lei de 1919, que era um caderno